Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu resolvi gravar esse vídeo porque às vezes o que eu estou passando possa servir de conselho para vocês também, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Essa semana ela foi um pouco puxada, porque algumas coisas acontecem, né, na nossa vida e a gente às vezes acaba não, a gente não aceita, né? A gente fica pensando por que que isso tá acontecendo, né? Porque a gente tenta encontrar uma saída muitas vezes para algumas coisas e a gente não encontra, né? Só que assim, a partir do momento que eu vou falar isso por mim, que eu acredito que tudo acontece porque tem que acontecer e que tem uma força maior que ajuda isso a acontecer, então a gente dá uma descansada, né? Até te falar agora, eu fico nervosa, né? Porque eu já passei por isso uma vez, né? E então, de repente, hoje eu tava... Meu gato me levou pro quintal, né? Ele miou e me fez ir lá, sentar. E isso serviu como se fosse um insight pra mim, né? De eu estar pensando nas coisas que aconteceram. Que é assim, a gente... Tudo é energia na nossa vida, certo? Então, assim, esse assunto ele é muito específico pra quem acredita em energias, em lei da atração, em frequência, né? Se você não acredita e mesmo assim você quiser continuar aqui, tudo bem, é até bom, porque assim você descobre, né, também um pouquinho sobre esse assunto. Deixa eu só acender uma luz aqui, peraí. Pronto. Então, eu, assim, em 2017, mais ou menos, quando comecei a ler alguns livros que falavam de lei da atração, eu comecei a ter pouco insight, assim, entender pouca coisa, porque ainda, pra mim, aquele assunto era muito complexo de eu entender essas coisas, né? Que o livro chama realmente Lei da Atração. Eu não tenho ele aqui no momento, mas eu até posso pesquisar depois. E aí depois eu li de novo em 2021, e aí com todo o conhecimento que eu fui adquirindo desde aquela época até hoje, ele fez total sentido, né? E quando eu comecei a ler esse livro, que eu comecei a tomar outras atitudes com outras coisas, eu percebi que o meu círculo de amizade foi diminuindo. Ele diminuiu tanto que chegou ao ponto de ficar eu e meu esposo só, e os meus filhos, né? Eu perdi todos os amigos, com exceção do meu chefe, que ainda continuou, o esposo dele e tal, né? E uma galera que não era amigo mesmo, assim, a gente conversava e tal, mas, assim, amigos que eu saía mesmo, eu não tenho mais nenhum. Naquela época eu já fui perdendo todos, né? E tinha uma, que eu já até falei num outro vídeo dela, uma pessoa, que ela me fez chorar, assim... Foi uma amizade que eu perdi que eu senti muito mesmo, né? E aí a gente vai pensando, né? E hoje eu pensei numa coisa assim, né? Devido a algumas coisas que estão acontecendo, não só comigo, mas com pessoas que eu conheço, eu entendi perfeitamente a lei da atração hoje. A frequência. O que é a frequência? A frequência é o seguinte. Eu vou falar por mim, do que aconteceu comigo e com a pessoa que eu conheço, né? A gente tá vibrando numa frequência. Então essa frequência tá aqui. E muitas pessoas estão vibrando nessa frequência também. Muitas. Então, o que a gente faz? A gente atrai essas pessoas pra gente. Com os mesmos problemas, com os mesmos pensamentos que a gente, né? As pessoas que estão no nível acima, a gente não vai atrair. Porque a nossa anteninha, ela tá vibrando nessa frequência dessas pessoas. Que estão vibrando também nos mesmos problemas que a gente. Nas mesmas percepções da gente, que muitas vezes são erradas, né? Porque não tem ainda um estudo sobre isso, né? Então, aí a gente começa a sair com essas pessoas, se envolver com essas pessoas. Assim, não tô falando de um relacionamento só, amoroso. Tô falando de amizade mesmo, né? Você acaba formando um círculo grande de amizade naquela frequência que você tá nesse momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem, você curte a vida, você vai viajar, você sai, vai pra balada, pá. Aí, de repente, acontece uma coisa na sua vida, né? Acontece alguma coisa lá e você fala... Meu Deus do céu, por que minha vida tá acontecendo isso, né? De repente dá uma coisa muito errada, assim, e você fala, nossa, aí você lembra de quem? De Deus, né? De repente você não tem uma... Você até reza, tá? Você faz uma oração, mas você não é tão apegado a isso. E você fala, só Deus pra me tirar disso agora. Nossa, aconteceu uma bomba, assim, você se agarra em quem? A Deus. Então você começa a rezar, fazer essa oração, fazer uma limpeza, tal. E assim, é tão no subconsciente isso, não é uma coisa que você quer. Só que a sua frequência, ela sobe. Inevitavelmente, o seu círculo de amigos não vai, às vezes, acompanhar você.
Então, muitos dos seus amigos daqui, desse grupo que você tava, eles não vão te acompanhar. E eu falo isso porque aconteceu comigo isso, né? Só que eu vejo isso hoje. Na época eu não entendia o que estava acontecendo, né? Então, assim, quando você sobe a sua frequência, se as pessoas não estão na mesma frequência que você, elas não vão. Do mesmo modo acontece o contrário. Se o seu grupo de amigos sobe a frequência deles, você fica. É uma coisa inevitável. São os famosos ciclos que se encerram. Isso acontece em tudo. Trabalho, amizade, namoro, né? Casamento, tudo. Então é a frequência. Por isso, inclusive, que num relacionamento é bom os dois sempre andarem juntos, pra sempre ter a mesma frequência, entendeu? E aí a sua vida começa a andar. Começa a andar e você conhece outras pessoas, de outros assuntos, de um outro nível, né? Que conversam um assunto um pouco mais difícil, vamos dizer assim, de umas coisas mais evolutivas, vamos dizer assim, né? Você começa, às vezes, a estudar alguma coisa que você nunca estudou, você se interessa. Vamos supor, eu, por exemplo, vou falar de mim. Comecei a me interessar por reiki, por cristal, por curas alternativas, sabe? E aí, eu não tenho ninguém pra conversar sobre isso. Então, assim, o meu círculo de amizade, ele encerrou total. Então, sou eu, os meus livros, os meus gatos, os meus cristais, o meu incenso, o meu esposo, às vezes. E é normal, entendeu? Então, assim, quando você eleva a sua frequência, inevitavelmente você vai perder as pessoas do seu círculo de amizade. E assim como quando elas elevam a frequência dela, você fica, você não acompanha. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. A gente vai perder. Ou a gente vai ficar. Né? As pessoas, elas vão... Ou elas vão avançar, ou elas vão ficar, né? Deixa eu abrir pro meu gato. Esse é o seu... Você já deve conhecer ele, né? Então, é uma coisa assim... Que se a gente quer ter um relacionamento bom, uma pessoa legal, que acompanhe os nossos pensamentos, que gosta das mesmas coisas que a gente tem que estar numa frequência igual a dela. Porque a nossa frequência, ela vai ditar a pessoa que a gente vai atrair, entendeu? E isso em tudo, tudo, né? Amizade, namoro, um trabalho. Então, por isso que é importante, inclusive, você tomar cuidado com o que você ouve, o tipo de música que você põe pra ouvir. Se você assiste televisão, que tipo de conteúdo que você tá vendo? Por quê? Porque quanto mais você assiste televisão, dependendo do canal que for, se for de noticiário, você nunca vai ver uma coisa boa lá. Você nunca vai ouvir um mantra tocando lá. Você nunca vai ouvir uma canção que fala de amor de Deus. Por isso que, assim, eu amo Nath Roots, eu amo Mato Seco, eu amo Bob Marley. Por quê? Porque são músicas que falam de Deus, de natureza. Isso me faz muito bem, entendeu? Eu não gosto de músicas que falam de sofrimento, de bebedeira, de traição. Cara, porque isso... Você pode achar que não. Faz um teste de uma semana. Muda a sua música, muda o seu canal de televisão. Muda, só muda. Sabe? Ou você gosta de uma determinada música? Faz um teste, troca. Coloca um mantra, coloca uma frequência 369, coloca um reggae gostoso. Sabe? Todas as músicas de reggae, elas falam de natureza, elas falam de Jah, que é Deus, né? Então, assim, a vibração muda nessa só nisso ela já muda. Entendeu? E aí você vai vendo que, nossa, aconteceu uma coisa legal comigo. Porra, a frequência tá lá em cima. Aconteceu. E você aprende que se acontecer alguma coisa, vamos supor, você tá super legal, sua vida tá bacana e tal. Acontecer uma coisa que é desagradável, você vai aprender a relevar isso. Você vai saber que aquele problema que antes, lá, quando você tinha uma consciência menor, ele era uma bola de neve, ele era super difícil. Então hoje ele não é. Hoje é mais fácil pra você resolver ele, entendeu? Porque você tem uma consciência diferente, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente perde as pessoas da nossa vida ou porque elas subiram de nível e a gente não, ou o contrário, porque a gente subiu de nível e elas não. E é normal isso. É normal. Por isso que é muito importante a nossa frequência. Qual é o tipo de pessoa que eu quero atrair pra minha vida? O tipo de pessoa que vai se conectar comigo é a frequência que eu tô no momento. Por isso que é muito importante a gente ter em quem se apegar. Vamos supor assim, eu não vou falar de religião, porque às vezes a pessoa ela acha que ela tem que ir para a igreja para ela ser alguém na vida. E o contrário, não é isso. Você, né, assim,
a igreja, ela só é um lugar. É legal porque você vai conhecer pessoas, ok? Mas você não ir na igreja e ter a sua fé em Deus, em Jesus, em quem for, é o essencial. Porque você sabe que a sua fé é o que vai fazer você, é o seu combustível da vida, entendeu? No que for. Tem gente que não tem fé em Jesus, mas ela tem uma fé numa outra coisa, né? Um santo, por exemplo, ela tem fé em anjo, ela acredita no preto velho, ela acredita em cigana, ela acredita nos Exus. E qual o problema? Ela é uma fé dela, entendeu? É a mesma coisa assim, você acredita que uma cirurgia espiritual, ela é capaz de te curar. Eu sou prova disso, eu tenho prova. E alguém não acredita e fica falando, não, isso não acontece, é mentira. Isso não pode, porque essa pessoa, ela tá fazendo você desacreditar da sua fé, entendeu? Então, assim, o fato de você acreditar em alguma coisa maior do que você, já basta pro seu coração. Você não precisa frequentar, porque tem gente que fala assim, eu não tenho tempo de ir pra igreja, Deus não gosta de mim. Isso não existe. O que Deus, o que Jesus ensina é amor. Amor, principalmente ao próximo, né? Primeiro a gente, o nosso amor próprio. E segundo ao próximo, principalmente aos animais. Então, se você faz isso na sua casa, se você tem um momento de comunhão com Deus, se você, quando você deita, você faz uma oração e você é fervoroso nisso, você não precisa frequentar uma igreja. Até porque conheço muitas pessoas que frequentam igreja e são uma peste, sabe? São pessoas ruins, de verdade, que fazem mal, falam mal, fazem coisas horrorosas, né? E enquanto outras que não frequentam a igreja, por exemplo, eu faço muitas coisas boas. Nunca vou fazer um mal pra ninguém, nem pra uma formiga. Outro dia eu olhei e falei, por que eu vou matar uma formiga, gente? Ela só tá trabalhando. Ela tava lá no meu açúcar. Eu poderia estar brava, essa formiga, não sei o que. Já era, tadinha. Não matei, não vou matar, entendeu? Então, assim, a igreja, ela é boa, sim, você vai conhecer pessoas na sua frequência. Cuidado, que às vezes tem pessoas que não são tão boas quanto a gente acha na igreja, né? Elas só estão lá pra fingir que elas são, né? É o típico, como que é, o lobo na pele de lã, né? É isso, né? Então, tem isso também. Mas, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é porque você não frequenta uma igreja, um templo, qualquer coisa que Deus não gosta de você. Isso não existe, tá? O que vale é o que tem no seu coração. Se você é uma pessoa do bem, um bom caráter, que você ajuda as pessoas, isso daí é o primordial, entendeu? A sua frequência tá lá em cima, né? E você emana a sua luz. E a gente tem que emanar a nossa luz para as pessoas, né? E não fazer o contrário, fazer elas desacreditarem, por exemplo, numa coisa, né? Então, assim, a perda das pessoas nas nossas vidas é uma coisa normal. Dói. Faz parte da vida, né? Isso vai passar. Se você, assim como eu, tá passando por esse processo, a gente tá junto e vai passar, né? Por isso que eu gosto muito da prática do Ho'oponopono, que tem me ajudado num tanto assim que eu não consigo descrever pra você. Toda vez que a dorzinha vem no coração, eu já penso no Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grato. E quando vem um pensamento que quer me abaixar lá, eu falo, não. Esse pensamento não condiz com a minha realidade. Eu sou mais forte do que você. Você é só um pensamento e você não vai mandar em mim. Tá tudo bem. Esse ciclo se encerrou. Eu sou muito grata por ter conhecido essa pessoa. Mas se a vida quer assim, quer que cada um siga o seu caminho, assim vai ser. E eu respeito essa decisão. Entendeu? Tá tudo bem. E assim, é como se fosse uma ferida que tá aberta e ela vai cicatrizando. E cada vez que você pensa, o coração acelera e você se acalma, né? Então, o fato de você se acalmar, comigo está sendo desse jeito. Comigo, o Ho'oponopono está sendo como se fosse uma pomadinha que está cicatrizando, entendeu? Então, toda vez que esse pensamento vem, eu faço o Ho'oponopono e eu sinto que eu fico mais leve, aí eu dou uma esquecida, eu faço alguma coisa, aí quando vem de novo, eu faço o Ho'oponopono de novo. Então, assim, isso tem sido a base para eu conseguir seguir em frente, né? Porque eu sei que depois que essa fase passar de sofrimento, vamos dizer assim, eu vou atingir um outro nível na minha vida, entendeu? Eu vou conhecer outras pessoas, eu vou conhecer outros assuntos, eu vou evoluir, né? Isso vai cicatrizar e é assim que é. Então, assim, se você tá passando por isso, é normal, vai passar e faz parte da nossa vida.
tá? Esse é um ciclo da vida. Então, não fiquem mal. Se vocês sentirem vontade de chorar, chorem. Mas não fica remoendo nesse assunto, porque é aí que entra a frequência. A frequência do sofrimento, ela te leva lá para baixo. E a frequência do sucesso, seja ele em qualquer coisa que você quiser, né, um desejo que você tem, ela tá lá em cima. Então não tem como você conseguir alcançar o seu objetivo de sucesso se você tá sofrendo, né? Então assim, sofrer, a gente sabe que é normal, mas você ficar martelando nesse sofrimento, isso não vai te ajudar. Então por isso que eu gravei esse vídeo, para entender, né, nós todos, né, eu também, e você também, que é um processo normal. Pode ser demorado? Pode ser demorado. Pode ser rápido? Pode ser também, entendeu? Eu fui me curar de uma dor, de uma perda de uma pessoa muitos e muitos anos depois. Só que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje dessa ferramenta maravilhosa. Hoje eu sei. Então, assim, isso aqui são etapas e etapas passadas. Tipo, se eu demorei 5 anos, por exemplo, pra me curar de uma dor, com isso daqui vai ser meses, entendeu? Então, assim, é muito diferente. Por isso que eu falo, faça o Ho'oponopono pra dor que você tiver, a dor emocional que você tem. Porque a partir do momento que você se curar emocionalmente, o universo vem com um monte de bênção pra você. Acredita nisso. Isso é real. Isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo e vai acontecer com todo mundo que acredita nisso, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguma coisa pra você também. Eu gravei ele porque hoje fez um sentido muito grande quando eu fui pro quintal com meu gato. Foi um insight que teve e falou, grava esse vídeo porque às vezes as pessoas elas estão passando pela mesma coisa que você e uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Ó, quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. É isso aí, gente. Fica com Deus.